Todo mundo reclama que está estressado. Mas será que o estresse é de todo ruim? Ou tem uma parte positiva no estresse? Vou dizer para vocês que existem várias formas do nosso organismo se desempenhar relacionado ao estresse. Eu costumo dizer que é o seguinte: o estresse é quando a gente tem um excesso de função. É como se você fosse assim, você tem um limite de 10 funções por dia para desempenhar. Se você tem até 9 funções, 8 funções no dia, tá tudo bem, seu corpo tá tudo ok. Agora, quando te colocam para poder desempenhar 12, 13, 20 funções, aí mora o problema. Entretanto, o estresse, esse estado de alerta, essa situação em que o nosso organismo fica mais aceso conforme o ambiente externo, ele desencadeia no nosso organismo muitas modificações, como por exemplo, nos nossos hormônios. Existe um hormônio que todo mundo associa ele à parte de estresse, que é o cortisol. Agora, será que o cortisol só faz coisa ruim com o nosso organismo? Porque muitas vezes as pessoas pensam assim: cortisol sobe, eu aumento a nossa tendência para poder ganhar peso. Só que o cortisol, ele entra em praticamente todas as células do nosso organismo. Ele vai lá no nosso DNA e faz aparecer ali, ocorrer ali, a produção de RNA mensageiro, que depois vai para a parte interna das nossas células, e ele influencia em vários fatores, inclusive nos receptores dos outros hormônios. Esse cortisol, ele tem uma curva bem característica no nosso organismo. Por quê? Porque a gente só consegue falar numa produção adequada de cortisol ao longo do dia se a nossa noite estiver adequada. O cortisol, ele é um hormônio que ele vai sendo produzido ao longo do dia de uma forma um pouquinho diferente da melatonina, que é aquele hormônio que desencadeia o nosso processo de regeneração durante a noite. O cortisol tem o seu pico durante o dia e a melatonina vai ter o seu pico no período noturno. Se o nosso cortisol tiver uma produção completamente desregulada e desequilibrada ao longo do dia, mais ou menos assim, a pessoa acorda de manhã, aí lá no meio da manhã ela vai levar os filhos no colégio, aí leva uma fechada no trânsito, aí na hora do almoço ela chega atrasada para poder almoçar, ou digamos que essa pessoa vai para academia antes do almoço e chega atrasada, aí na hora do almoçar vem atraso, na hora de voltar para o trabalho à tarde mais atraso, o que fica parecendo? Que é o dia inteiro cheio de fatores estressantes no organismo dela. Isso aí é capaz de fazer a pessoa ficar hiperestimulada ao longo do dia, de tal forma que quando ela chega à noite, fica parecendo que vai acontecer um corte abrupto, de forma que à noite, agora começou a noite, agora pode começar a descansar, e não é bem por aí. O nosso organismo, essas modificações hormonais que acontecem ao longo do dia, são modificações que elas vão acontecendo de forma paulatina. Então, o hormônio do cortisol ele vai decaindo ao longo do dia, para que crie um ambiente hormonal para que a melatonina vá subindo e possibilite com que o nosso organismo descanse ao longo da noite. E eu vou dizer para vocês, aquela pessoa que aumenta muito a quantidade de fatores estressantes à noite, ela dificilmente vai atingir o que a gente chama de sono REM durante a madrugada. Esse sono REM é o único momento em que o nosso organismo consegue relaxamento muscular completo, em que o nosso encéfalo ele apresenta o que a gente chama de ondas isoelétricas, ou seja, acontecem modificações até mesmo no funcionamento do nosso sistema nervoso central. Sem sono REM, a gente não descansa. E sem melatonina adequada, a gente não tem uma proporção de sono REM tão adequada. E geralmente o que mais atrapalha o bom funcionamento da nossa melatonina é quando a gente chega à noite e a gente está com o cortisol completamente desregulado. E o que faz a gente ficar com esse cortisol completamente desregulado? Geralmente é algo que a gente consegue mudar hoje mesmo, que é o quê? Parando de assistir televisão, tomando cuidado com o que a gente vai ter contato durante o período noturno, porque na maior parte das vezes as pessoas elas parecem procurar fatores estressantes à noite. Parece que chega à noite, ela vai querer assistir um filme, e muitas vezes esse filme é um filme que vai aumentar o estresse da pessoa. Muitas vezes a pessoa vai procurar por programas que são mais ativos. Então tem hora que muitas vezes a pessoa fica se hiperestimulando no período noturno, quando vai deitar para dormir à noite ela não consegue descansar muito bem. E aí, lembra do que eu falei no início do vídeo, daquela questão das 10 funções, os 10 papéis? Acaba que a tolerância da gente vai ficando cada vez menor quando a gente não toma cuidado com a nossa capacidade de descanso. É como se a gente fosse ficando cada vez mais estressado. O que você tem que fazer para poder tentar melhorar essa questão do estresse? Primeiramente, não tente entender que o estresse é algo 100% ruim. Utilize ele como seu aliado. Por quê? Se o estresse for concentrado nas primeiras horas do dia, de uma forma assim que te estimule a ficar cada vez mais, digamos que orientado, ativado ou estimulado, como por exemplo até mesmo uma atividade física durante as primeiras horas do dia, isso aí é algo bom.
Agora, tente deixar o seu período noturno para que você descanse, para que você repouse. Um sono adequado pode ser uma das melhores formas de você melhorar a sua vida estressante.